Cuidado com aquilo que falamos. Provérbios 16, 24. Favos de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. No controle da língua está a bênção ou a maldição. Como o mundo seria diferente se a nossa língua fosse usada somente para encorajar, consolar, suavizar, recomendar e elevar o nosso próximo? Esse seria o modelo ideal do comportamento humano que promoveria a paz em todos os segmentos da sociedade. Porém, a realidade é outra, no que tange ao uso da língua, e sempre foi assim desde os primórdios dos tempos, onde a língua vem provocando grandes estragos de toda sorte em todos os segmentos sociais. Como está escrito na palavra, a língua é um pequeno membro, que se gloria de grandes coisas, e é como um pequeno fogo que incendeia um grande bosque. A língua provoca grandes estragos, tanto entre o povo do mundo, como também, o que é mais grave, no meio do povo cristão, que é algo inconcebível, mas porém existe. Com relação a Israel, sabemos que os judeus são um povo de uma extrema habilidade para negociar em qualquer área, seja comercial, rural ou industrial. Ao serem separados como o povo escolhido de Deus pela descendência de Abraão, eles prosperaram em todas as suas divindades. E isso se deveu ao uso habilidoso na arte de se comunicarem com os outros, evidentemente com o uso da língua, mas nem sempre de uma forma honesta. Devido a isso, Deus revelou-se indignado com esse mal que se alastrava por todo o povo e, fazendo uso da lei dada a Moisés, procurou advertir sobre as consequências dessa conduta que aborrecia a Deus e que também, num dos casos, ele abominava. Mas não somente pela lei dada a Moisés que Deus advertiu, mas também através de Salomão e Tiago. Deus enfatizou essa questão do uso da língua, com mais orientações e advertências, para que no meio do seu povo isso não viesse a acontecer. Quem fere o próximo com a sua língua também acabará ferido. Tenha cuidado daquilo que tu falas, naquilo que Deus odeia. Provérbios 6,16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. 1 Pedro 3,10. Infelizmente, o povo cristão, não generalizando, parecem que não se dá muita atenção às exortações doutrinárias a respeito do uso da língua e não percebem o mal que podem causar a outro, como a si próprio. A gravidade com relação ao uso indevido da língua é que isso provoca o ódio de Deus. Aquele que não vigia o que fala acaba ficando debaixo do ódio divino e das consequências desse ódio. Se quisermos ter uma vida longa e os nossos dias com paz e prosperidade, devemos manter a nossa língua longe da injúria, de falar mal, da calúnia e de ter os lábios longe da mentira, do engano e do fingimento. Não podemos usar nenhum desses meios para fazer algum mal ou causar qualquer prejuízo ao nosso próximo. A Bíblia ensina, tanto no Antigo Testamento como no Novo, sobre o cuidado de refrear-nos a nossa língua do mal e de falar qualquer engano. O domínio adequado da língua é a melhor forma de tornar a nossa vida confortável e próspera. Evitando o mal e procurando fazer o bem é o caminho para o contentamento e plena felicidade. Tenha cuidado para não se valorizar menosprezando a outros. Provérbios 6,17. Olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros, e a língua que fala soberbamente. Salmos 12,3. Algo que Deus detesta, assim como muitos homens de bem, é uma língua mentirosa, pois nada é mais sagrado do que a verdade. O diabo foi desde o princípio mentira e homicida. Em toda mentira está estampada a imagem do diabo e ele se deleita com quem é mentiroso, pois sabe que isso provoca a ira de Deus e, por conseguinte, a desgraça na vida daqueles que a praticam. Muitos mentem tanto que já têm a mente cauterizada quanto a isso e fazem isso sem qualquer preocupação ou sem consequência dessas coisas que provocam a Deus. A mentira é uma imagem completa do diabo, com suas malícias e falsidades. Estamos vivendo tempos ruins em relação ao uso da língua e isso tem muita influência na multiplicação da iniquidade no meio evangélico.
A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e isso tem sido uma realidade em nossos meios, pois nessa iniquidade estão os enganos, falcatruas, explorações e todo tipo de mentira para iludir a igreja do Senhor. Quem não tem cuidado com sua língua a empresta para o diabo. Não fale mentiras, pois ela causa grandes desgraças por ser do diabo. Provérbios 6,18. E coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Tem crente com uma língua tão venenosa, impaciente e mentirosa para fazer uma fofoca ou intriga, que muitas vezes perde até o sono querendo que chegue logo o amanhecer para contar algo de alguém para a receptora de suas fofocas. Quando ela consegue contar antes de dormir, ela dorme sossegada, mas quando não consegue, fica até sem dormir de tanta impaciência. O diabo opera nos filhos da desobediência, e todas as pessoas pecadoras são filhos do diabo, e todos aqueles que mentem passam a ser também filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira. Quem mente compartilha da sua natureza, ostentam sua imagem, obedecem à sua vontade e seguem o seu exemplo. Nessa condição, Yeshua considera aqueles que atendem os desejos do diabo, cedendo às suas tentações, como se fossem seus filhos. O diabo sempre foi mentiroso, e a mentira é tudo que se opõe à verdade. Ele desertou da verdade, deixando a pureza e retidão em que foi criado e abandonou esse primeiro estado. No diabo não há verdade, e seu interesse e ações nesse mundo é sustentado por mentiras e falsidades, e não existe nada nele em que se pode confiar. Ele é um mentiroso, distorce a palavra de Deus e tem os seus profetas mentirosos para enganar o povo de Deus, principalmente aqueles que vivem atrás dos profetas mentirosos. Vigia o que falas, Deus pode se aborrecer ou abominar os teus atos. E testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. A língua também é um fogo. Como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Tiago 3, versículo 6. O nosso Deus é de amor e paz, e ele odeia aquele que semeia contenda entre os irmãos, pois a alegria do Senhor está na força da nossa comunhão. A maldade provocada pela língua entre qualquer pessoa, seja do nosso relacionamento próximo ou distante, está enquadrada como meios torpes e perversos. Quem inventa calúnias ou difamações com maquinações mal intencionadas, com agravo e danos naquilo que provoca, está preparando para si mesmo um revés da mesma natureza e proporção, pois tudo o que fizermos de mal a alguém também virá a nós na mesma proporção. Os pecados da língua são uma perversidade sem medida que pode contaminar a idoneidade de outros e muitas vezes sem condições de provar o contrário daquilo que foi acusado. Todo o corpo é arrastado para a culpa por meio da língua e o seu descontrole, em algumas ocasiões, podem ser insuportáveis para o próprio autor dessa ação tão nociva. A inflamação da língua sempre tem por trás um desígnio diabólico para promover ruínas e desgraças na vida de alguém. A língua é inflamada pelo diabo para produzir furor e ira, e tudo que serve aos seus propósitos, como brigas, insultos, calúnias, mentiras e tudo que é contrário à vontade de Deus. Quem usa a língua para magoar provoca ira contra si próprio. O uso da língua é para edificar o próximo e não suscitar iras. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Salmos 39, versículo 1.
A língua deve ser usada apropriadamente, sem maquinações ou qualquer outra intenção prejudicial ao próximo. As palavras brandas e puras dissipam tudo o que é ruim em nosso convívio. Nada é tão excitante para provocar iras como as palavras duras e ofensivas e caluniosas. A todo momento que somos tentados a pecar e estamos correndo o risco de pecar com o uso da língua, devemos trazer à memória as promessas que fizemos contra o pecado. A grande preocupação que deve ter todo crente é vigiar a sua conduta e não a conduta dos outros. Se optarmos andar com integridade nos caminhos divinos, devemos frequentemente nos lembrar disso, pois é um pacto que jamais pode ser esquecido e devemos tê-lo sempre em nossa mente. Devemos estar constantemente vigiando contra os pecados da língua para impedir que qualquer maldade venha sair dos nossos lábios. Quanto mais forte for o desejo de usar a nossa língua para qualquer maldade, mais forte deverá ser o nosso desejo contra isso. Estaremos mais cobertos pela graça divina refreando a nossa língua, e isso exige muito esforço, porque ela sempre quer se mostrar incontrolável. O uso da língua requer sabedoria para usá-la com proveitos. Provérbios 15, versículo 2. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Tiago 3,9. A nossa língua, para ser bem usada, não pode exclusiva ao nosso próprio proveito, e sim para a edificação e o bem de outros. A língua do cristão deve estar cheia de conselhos e consolações, expressando sempre humildade e caridade, como também conhecimento de maneira apropriada. O melhor uso que fazemos da nossa língua é adorar as perfeições de Deus, de nos submetermos a Ele em todas as coisas. Portanto, o seu mau uso sempre nos será prejudicial. Seria uma catástrofe espiritual o crente ser uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, dependendo da sua diversidade de conduta. Como podemos ser transformados à imagem e à semelhança de Deus, se não domarmos a nossa língua e a deixarmos afundada na malícia? A língua, se não for domada, ela não respeita ninguém e também desrespeita a Deus. O indivíduo peca profundamente quando propositadamente fere a outros a que Deus deseja que seja feito o bem. Quem dá respostas adequadas com sua língua alegra sua alma. Uma boa palavra dita no tempo oportuno beneficia a nós e a outros. Provérbios 15, 23. O homem se alegra na resposta de sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Colossenses 4, versículo 6. Boas palavras podem não fazer os efeitos necessários se não forem faladas em momentos oportunos. Tudo o que falamos deve ser muito bem pensado antes de falar. As pessoas que falam demais, sem por pontos e vírgulas, são as mais propensas a despejar um monte de bobagens que acabam sendo nocivas para aquele que ouve. É preciso pensar bem antes de falarmos para que a nossa fala venha com sabedoria, e isso nos trará grandes benefícios e consolações, e também beneficiará a outros. Como é agradável alguém nos dizer que as nossas palavras lhe foram importantes e benéficas. O que é bom para nós e para os outros deve ser sempre aprimorado. As nossas palavras devem ser condizentes com o verdadeiro cristianismo, ou seja, sempre agradável, discreta e oportuna. Necessitamos de muita sabedoria e graça para aprender a ter respostas devidas a cada um, especialmente quando confrontados em questionamentos dos adversários da nossa fé. Assim, a palavra nos ensina para estarmos sempre preparados para responder com mansidão a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós. Uma boa palavra deve estar no coração de quem prega o conhecimento. Provérbios 16, 21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Salmos 35, versículo 28. Ser prudente é uma virtude preciosa, e isso vem através da sabedoria que adquirimos pelo nosso esforço em busca do conhecimento da palavra de Deus. Nisso se enquadra todos aqueles que têm a responsabilidade com a didática.
para que ela seja ensinada de uma maneira que não venha agredir aqueles que buscam o conhecimento. A língua do justo sempre deve louvar a Deus e lhe prestar ações de graça, e isso deve ser uma constante enquanto tivermos fôlego de vida. O crente que se ocupa com as coisas espirituais estará sempre evitando e se guardando de estar envolvido com os pecados da língua, e quem se guarda disso obtém sempre grandes benefícios que descem dos altos céus.